Agora eu te conto, pessoal, que o setor de comércio e serviços paulista calcula um prejuízo de 1,54 bilhão de reais com a falta de energia em São Paulo entre a quarta e quinta-feira. Pensem, gente, só quarta e quinta-feira. Ainda tem estabelecimento sem luz nessa sexta. Danilo Moliterno vem conversar com a gente e traz todos os detalhes desse cálculo que foi feito pela FEComércio em São Paulo. Bem-vindo, Danilo. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel, e a todos que acompanham o CNN Money. E como você mencionou, é muito dinheiro que esses estabelecimentos de comércio de bens e de serviço vêm perdendo aqui em São Paulo devido a essa falta de energia que a gente tem na capital paulista, mas também em outras regiões aqui do estado de São Paulo. Como você bem mencionou, esse é um dado da FEComércio, que é a Federação de Comércio de Bens e de Serviços aqui de São Paulo, e para a gente esmiuçar um pouquinho ele, que como você mencionou é de 1,5 bilhão de reais, esse é o prejuízo total desses dois segmentos, aquele que mais sofreu até esse momento, segundo a FEComércio, foi o segmento de serviços, que nesses 2 dias, quarta e quinta-feira, teve prejuízo de 1 bilhão de reais, um pouquinho mais que 1 bilhão de reais. Já o segmento de serviços teria tido este prejuízo de 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, é muito dinheiro, esses dois segmentos sofrendo bastante. E aí vale a gente também mencionar esse fato que você já traz aqui, Muriel. A gente está falando somente de quarta-feira, quando a gente tinha cerca de 2,2 milhões de residências, de imóveis e outros estabelecimentos aqui em São Paulo sem energia, e também de ontem, quinta-feira, quando a gente tinha mais de 1 milhão de estabelecimentos de imóveis sem energia. Ainda não está contabilizado os prejuízos que a gente tem hoje, quando ainda há cerca de 800 mil imóveis sem energia aqui na capital paulista e também em outras regiões do estado de São Paulo. Então, tem mais gente, tem mais comerciante, tem mais empreendedor sofrendo prejuízo ainda hoje, e é muito possível que esse número esteja subestimado. Isso é o que diz também a FEComércio, indica que, olha, esse número é grande, mas ele deve estar subestimado, especialmente porque não entram aí alguns prejuízos que a gente ainda não consegue calcular. Vou dar um exemplo por aqui. Estoques. Muitos desses estabelecimentos são bares, são restaurantes, são açougues, e aí é claro, esses comerciantes, eles têm estoques muitas vezes para semanas, quando não para meses. E aí esse produto, ele está ali, ele está estragando. Muitas vezes, quando você não consegue fazer o congelamento dele, por exemplo, ali no seu estabelecimento. Então pode ser que esse prejuízo seja ainda maior, por mais que esse número já seja bastante relevante. E aí, para a gente também dar um serviço por aqui, o que a FEComércio tem indicado para aqueles que são seus associados, para aqueles estabelecimentos de comércio e de serviços aqui de São Paulo, é de que num primeiro momento não procurem a via judicial, mas sim a via administrativa, que no primeiro momento façam o chamado, abram esse chamado junto à Enel, que é a distribuidora de energia aqui de São Paulo, que vem sendo bastante criticada, porque isso poderia, num primeiro momento, dar respostas mais rápidas a esses estabelecimentos para evitar que esses prejuízos sejam ainda maiores. Esse vem sendo até aqui a indicação da FEComércio para os seus associados. E vale a gente lembrar que, já que a gente está falando de Enel, que essa não é a primeira vez que a gente tem prejuízos volumosos para o setor de comércio e de serviços devido à falta de energia, à falta de luz aqui em São Paulo. Faz pouquíssimo tempo, agora em outubro de 2024, a gente teve, outubro do ano passado, 2024, a gente teve um outro episódio de apagão, e naquele momento a FEComércio calculou que o prejuízo total dos dois segmentos foi de 2 bilhões de reais, ainda maior do que esse cálculo que a gente tem hoje. Então são esses setores sofrendo bastante com essa falta de energia aqui em São Paulo. Perfeito, Danilo. Obrigada, viu, por esse balanço. A gente fica atento, atualizando esse cenário ainda agora. Obrigada pelas informações.